Agora, sobre os fatores exógenos de formação do relevo terrestre. São os fatores modeladores do relevo, ou seja, as forças que atuam na superfície. Pense os fatores endógenos que nós estudamos na aula passada, como a criação de uma rocha. E o fator exógeno, por exemplo, o Michelangelo indo lá naquele bloco maravilhoso de mármore de Carrara e esculpindo ali o Davi. Então, a formação do mármore é uma força endógena. A escultura do mármore é uma força exógena. Então, lembre-se que os fatores exógenos atuam na superfície e são modeladores do relevo terrestre. Eles são classificados em intemperismo físico e intemperismo químico. Uma dica prática para você nunca esquecer. Toda vez que quebrar, rasgar, rachar, lixar, isso é intemperismo físico. Se você pegar um pedacinho de pedra ou um pedacinho de giz e você for quebrando, ou uma bolachinha, você vai quebrando. Se você pegar um pedacinho bem pequenininho, ela continua sendo uma bolachinha, um pedacinho de giz. Ele sofreu apenas alterações físicas, ele foi quebrado, ou mesmo lixado. Se você pegar um giz e ficar passando ele na lousa e pegar aquele pozinho do giz, ele continua sendo giz, tem a mesma composição química. Já o intemperismo químico, que nós vamos ver só no finalzinho dessa aula, ele tem alteração química do material. É como se eu pegasse, por exemplo, um giz e dissolvesse ele em alguma solução ali, líquida ou água, e ali dentro um novo material vai existir, não mais o giz. Houve uma alteração química do material. O intemperismo físico, ele é provocado pelos processos de desagregação das rochas. Ela vai quebrando, com separação de grãos minerais antes coesos e com sua fragmentação, a sua quebra, formando um material descontínuo e friável. Esse material descontínuo e friável pode ser, por exemplo, solo. Quando esse material descontínuo e friável, ou seja, os sedimentos, são compactados, vocês já assistiram uma aula sobre isso, no ciclo das rochas, eles vão formar rochas sedimentares. Aqui tem alguns exemplos muito legais sobre tipos de intemperismo físico. Eu vou pedir para que você pause o vídeo, tente descobrir o que acontece, anote no papelzinho ali a sua ideia, e depois você vai soltar o vídeo e você vai ouvir a explicação aqui da minha parte. Então este é o primeiro, termoclastia. Pausou, voltou. A termoclastia ela é ocasionada pelas diferenças de temperatura. Durante o dia, uma rocha exposta em um local muito quente, ela tende a aumentar de tamanho. E durante a noite, em locais que são muito secos, a temperatura cai demais e a rocha vai diminuir de tamanho. Isso é imperceptível a olho nu, mas isso acontece. Conforme a rocha aumenta e diminui de tamanho, como ela não é flexível, a tendência dela é rachar e quebrar. Esta é a termoclastia, ou seja, a quebra devido às diferenças de temperatura, muito comum em regiões áridas e semiáridas. Veja o resultado. Solo pedregoso, com sedimentos grossos, sedimentos grandes, que foram feitos, na verdade, por rochas maiores que foram quebrando pela diferença de temperatura. Temperismo físico. Próximo tipo. Crioclastia. Tem a ver com o gelo. Uma dica antes de você pausar o vídeo. O que acontece quando você enche uma garrafa com água até a boca e coloca no freezer e deixa congelar? Pode pausar o vídeo. Voltando, a crioclastia ocorre da seguinte maneira. As rachaduras que existem em uma rocha, durante o período das chuvas, que vai acontecer principalmente no verão, em regiões temperadas, frias e glaciais, ela vai preencher os espaços, a chuva vai preencher essas rachaduras que existem nas rochas. Quando chega o inverno, a água que está aqui dentro vai congelar. E o que acontece quando você coloca a garrafinha cheia d'água no congelador? Ela congela e a água expande. Essa expansão da água, do gelo, é tão forte que é capaz de rachar a rocha e quebrar em pedaços enormes. Crioclastia, a quebra por conta do gelo. Vejam só o resultado, que bizarro. As rochas parecem que foram fatiadas. A pessoa que conhece o conceito, quando vê uma rocha desse tipo, está numa região
fria, uma região polar, instantaneamente lembra que isso é ocasionado por conta do intemperismo físico. O próximo é aloclastia. Esse aqui eu acho que não adianta pausar o vídeo, porque não dá para inventar muita coisa. Vou explicar direto. Acontece quando a água do mar, em regiões litorâneas, tem a maré alta e a maré baixa. Isso acontece 2 vezes ao dia, 2 marés altas e 2 marés baixas. Quando a maré está alta, a água entra nas fissuras das rochas e nos buraquinhos que tem ali nas rochas, e quando a maré baixa, essa água evapora. Como a água do mar é salgada, durante a evaporação ocorre a cristalização, que é a formação dos cristais de sal ali na rachadura da rocha. Esses cristais de halite aqui é o sal. E conforme eles vão cristalizando, eles vão crescendo, se empurrando um contra o outro e vão abrindo buracos e rachaduras nas rochas. Se você visse uma imagem como essa, provavelmente você ia pensar que foi a água do mar dissolvendo a rocha, quando na realidade, agora você já sabe, é a água do mar quebrou a rocha dessa forma por conta da cristalização e da formação dos sais. O eólico, esse aqui dá para pausar o vídeo, imagina o vento passando, carregando sedimentos, e se você já viu aqueles programas de restauração de carros ou de peças antigas, existe uma máquina que ejeta ar comprimido com partículas de areia e deixa os materiais limpinhos, ele lixa. Então pensa no vento e qual a capacidade dele. Pausa o vídeo, retomando, o ar ele vai passar, o vento ele vai passar carregando partículas que são abrasivas e elas vão dissolvendo, não, elas vão lixando, elas vão destruindo as rochas que são mais frágeis, e esse processo abrasivo de lixar, ele vai deixando cada vez aprofundando aqui, deixando menor esses espaços, e as rochas que são mais resistentes, elas vão ficando no perfil. Quando esse processo termina, a rocha mais resistente que está aqui em cima, ela cai e todo o processo ele é iniciado novamente. A imagem que vocês vão ver agora é da Capadócia, na Turquia, e é uma região onde ocorre o intemperismo físico, a ação do vento, a ação eólica. Aqui são as rochas mais duras, e aqui a rocha menos resistente, e o vento ele vai erodindo do jeitinho que você viu aqui na imagem anterior. Hídrico, muito semelhante ao que acontece com o vento. Dá um pause aí. Voltamos. Dá um pause aí. Voltamos. O intemperismo hídrico acontece quando a água da chuva ela vai escorrendo ao longo do perfil ali do solo e do relevo e ela vai erodindo as rochas que são menos resistentes. As rochas mais resistentes ficam no perfil. E olha que exemplo interessante de ação física da água. Nem sempre onde tem água ocorre o intemperismo químico em primeiro lugar. Aqui no caso é um fruto do intemperismo físico. O Rio Colorado, ele corre aqui nesse sentido, e ele foi erodindo as rochas sedimentares, que são assim relativamente moles, ao longo de muitos anos, e escavando este vale em forma de U ou em forma de V. Ele foi escavando com o passar do tempo. Isso quer dizer que todo o relevo era nessa altura que eu estou mostrando aqui com o mouse, e o rio foi responsável por ir erodindo toda essa região. Mais um exemplo de intemperismo físico, que é a ação da água, nesse caso, com a capacidade de carregar sedimentos também e rasgando o solo, abrindo o solo. Outro exemplo de temperismo hídrico, isso ocorre nas regiões costeiras. A água do mar ela vai batendo aqui, e com o passar do tempo, a própria gravidade vai fazer rachaduras na parte de cima, e vai quebrando aqui e formando um acúmulo de sedimentos, depois o processo volta a acontecer. Isso também acontece, pessoal, nos rios. Tenta imaginar o que eu vou falar e ver se você consegue. Esqueça que aqui é o mar e que aqui é a encosta.
Pense que aqui é uma margem de um rio e do lado de cá tem uma outra margem. Conforme o rio ele vai correndo, ele também vai escavando aqui a parte de baixo e vai solapando ali o relevo, o solo, e depois a parte de cima ela tende a cair. Então isso é um tipo de erosão também ocasionada de maneira física. Lembra que físico é toda vez que raspa, quebra, lixa. Aqui tem um exemplo da ação mecânica da água. Todo esse relevo aqui na França, ele vinha até esse local, até mais do que isso. E a água do mar ela foi batendo e foi erodindo pelo impacto, formando esse relevo aqui bem interessante. Juntas de alívio. Esse aqui é bem diferente, viu? Duvido que você já tinha imaginado que isso pode acontecer. É uma questão física. Quilômetros de profundidade de solo e rochas deixam uma rocha que está em profundidade pressionada, como se tivesse uma mola bem forte colocada dentro de uma caixa de madeira cheio de livros em cima dessa caixa. Se você for tirando um livro, outro livro, outro livro, outro livro, vai chegar uma hora que a força da mola vai ser maior do que o peso que está ali em cima e vai expandir. É isso que acontece com a rocha, e essas fraturas, de acordo com os geólogos, são a prova de que isso aconteceu. Então a rocha está em profundidade, mas tem muita pressão sobre ela. Conforme o tempo vai passando e essa rocha que está na superfície vai sendo erodida, a pressão vai sendo aliviada e essa rocha ela vai emergindo à superfície, como se fosse uma pipoca estourando. Acredite se quiser. Então aqui vocês veem um exemplo. O Morro do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, é um exemplo de juntas de alívio que foi formado desse jeitinho que eu expliquei aqui para vocês. Inclusive, dá para ver de perto ali as rachaduras e as fissuras que provam que foi esse tipo de intemperismo que aconteceu na região. Intemperismo físico e ali uma ação física. Os animais e plantas também têm a capacidade de causar erosão, de promover o intemperismo e, consequentemente, alterar o relevo. Eles atuam, por exemplo, as raízes das plantas. Se você já viu uma calçada que uma árvore detonou a calçada, é um bom exemplo. Ou mesmo os animais que cavam tocas e túneis, eles são responsáveis também por alterações físicas, porém é chamado de biológico porque o que ocasionou aquela alteração foi um ser vivo. Também ocorrem alterações químicas, porque a matéria orgânica em decomposição ou a saliva de alguns animais podem alterar a acidez da água e, consequentemente, afetar mais ou menos as rochas. Mas lembre-se que estávamos falando até agora de intemperismo físico e agora da ação biológica, que são os animais e as plantas. Aqui tem um cupinzeiro e aqui tem um bonsai bem de pertinho, mostrando a força que as raízes têm. Para terminar, pessoal, temos também o temperismo químico, onde ocorre a dissolução das rochas. Vamos ler? É provocado por transformações químicas dos minerais que compõem as rochas, ocasionados pela ação da água, já que o ambiente da superfície terrestre é muito diferente daquele onde a rocha foi formada. Quando a rocha está exposta à superfície, as temperaturas, a umidade, a ação da água, ela vai tornar a rocha mais suscetível a transformações químicas. A água da chuva se torna ácida, os minerais, sobram alguns minerais, são chamados de minerais primários, e surgem outros minerais. Eles são formados por reações químicas nas rochas. Acho que de tudo isso é o mais importante. Ocorre em regiões de muita chuva. Falou de muita chuva, Serra do Mar, clima tropical úmido, predomínio de intemperismo químico. Gente, não é minha área, eu vou deixar inclusive para que vocês interpretem aí, vão fazer uma interdisciplinaridade com a matéria de química. Mas basicamente o que acontece? Um feldespato, que tem essa formulação química que vocês estão vendo aí, essa aqui, ó, toda vez que eu mexo aparece esse negocinho aqui embaixo, então desconsidere. Mas o feldespato, quando sofre a ação de um ácido, no caso que eu acho que é um ácido carbônico, se eu falar alguma besteira pode mandar aí nos comentários, ele vai se transformar em caulinita, que é um mineral de argila.
Então, um tipo de rocha se transforma, um tipo de mineral se transforma em outro tipo de mineral, graças ao intemperismo químico, pessoal. Só tendo água mesmo para isso acontecer. Aqui tem um outro exemplo, o piroxênio, que é um mineral que tem bastante ferro, ele se transforma em hematita. Isso acontece por conta de uma reação química que envolve a água. Então, o piroxênio exposto à água vai ter uma reação química e vai formar a hematita, que é o óxido de ferro. E para terminar, não se esqueçam, vou relembrar mais uma vez, região muito chuvosa, predomínio de intemperismo químico. Isso realmente já caiu um monte no vestibular. Falando, por exemplo, da região ali da Serra do Mar, clima tropical úmido, e aí pergunta o tipo de intemperismo. Resposta: intemperismo químico. Ou então, falando do sertão nordestino, do clima semiárido, predomínio intemperismo físico. Eu separei um exercício aqui da Unicamp de segunda fase, para vocês verem que essas duas últimas aulas, elas ajudariam você a responder esse tipo de exercício. Então eu vou pedir para que você pause, leia o exercício, pega uma folha de caderno, anota a sua resposta e depois que você fizer isso, você solta o vídeo que eu vou colocar agora o gabarito para vocês. Então vamos lá? Não se esqueça de pausar o vídeo. O que você está fazendo aqui ainda? Eu estou esperto, hein? Não pausou ainda? Então pausa o vídeo aí e depois você vai ver a resposta. Vamos lá, a resposta? Então aqui tem o gabarito, dá para você ler com calma e depois você corrige o exercício que você fez. Mas basicamente, um comentário meu, para você citar a ação de 4 fenômenos naturais, 2 de agentes internos e 2 externos. Você pode voltar lá no começo, na aula anterior, e ver lá as forças orogenéticas e pirogenéticas. E os externos você pode falar, por exemplo, do intemperismo químico e físico e exemplificar cada um deles. E na letra B, é uma continuação, você vai explicar melhor o que é o intemperismo físico e químico, citando vários exemplos desses que foram apresentados na aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueça de dar um like aí no vídeo, deixar o seu comentário, que é o meu controle de participação sua na nossa aula. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Valeu!